Olá, sou Candice Gagliarini, artista e designer de estampas. Estou aqui para compartilhar com você um pouquinho da minha experiência aí no mundo das artes e da estamparia. E hoje vamos bater um papo sobre projetos futuros, dinâmica e mercado e blá 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 com a Mag e com a Roberta. Então, gente, faz um tempinho que eu não gravo mais vídeo com a dinâmica que eu tinha antes de postar toda quinta-feira, mas realmente os novos projetos aí tomaram conta da minha vida e fica cada vez mais complicado eu encaixar. Mas sempre que eu posso, eu sinto que realmente a gente tem um assunto relevante para conversar, é claro que eu vou estar aqui com vocês compartilhando. Hoje chamei a Rô e a Mag aqui para um bate-papo onde tem um pouquinho de tudo, né? Porque o que eu tô querendo compartilhar com você? A dinâmica que vem acontecendo no meu dia a dia. Se você já me acompanha, você vai ver que há um tempinho atrás eu postei que eu voltei para Lancaster em busca de um projeto novo, coisas novas acontecendo. A Mag tinha saído da Lank também, faz quanto tempo? 3 anos. 3 anos que a Mag estava desligada da Magda, não. Desligada de si mesmo, não faz sentido. Faz sentido também o que eu disse, apesar de não ter sentido nenhum, faz sentido. Foi inconsciente. Né? E tá voltando agora para trocar novos projetos e que a gente vai explicar um pouquinho. A Rô, que já participou aqui de vários vídeos comigo, que coordena aqui o nosso setor de estilo. E assim, o que eu posso dizer? Tem muita coisa nova, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre trago que é super importante a gente ter um dinamismo, uma flexibilidade, tanto de ideias, como de comportamento, como de você ser também multifuncional, multitarefas, multitudo, para você acompanhar aí esse mercado e realmente conseguir ter oportunidades e explorar ao máximo tudo que esse mercado têxtil tem pra gente, né? Então vamos lá, number one, primeira novidade. Podemos falar da Mag. De mim? De tu, Tatu. Fala, Rô, sobre as novidades da... Falando sobre flexibilidade, eu acho que um ponto legal de falar sobre flexibilidade nesse mercado têxtil, principalmente, é esse sentimento de não pertencer a algo tanto que te faça fechar o pensamento para novas possibilidades. Então, o projeto da Avro, como talvez muitos já acompanharam aqui, porque a gente compartilha, já também compartilhou bastante. O projeto Avro foi um projeto que eu comecei lá com ele bebezinho, criando e transformando ele ao longo de 2 anos. E agora ele entrou num tamanho e numa proporção que dentro da Lancaster ele não cabe mais, porque ficou... não trabalhoso, mas ficou... Ele cresceu, demanda para ele continuar crescendo, ele não pode precisa estar aqui dentro, ele precisa sair de dentro da Lancaster. Então, quando a gente chegou nesse ponto, a gente precisou fazer escolhas, e não são escolhas fáceis, são escolhas difíceis, porque é o nosso trabalho, então a gente tem muito apego pelo aquilo que a gente começa, principalmente, né? E daí surgiu o nome da Mag, que a gente já conhecia, porque ela já trabalhou aqui comigo também, né? Sim. Anos, então a Candice trouxe o nome dela e eu super concordei e apoiei, porque eu conheço a Mag, conheço a capacidade de trabalho e de responsabilidade que ela traz. E hoje a gente faz essa troca, esse reposicionamento de Avro, que a partir de agora quem toca o projeto Avro é a Magda. Palminhas. Ai, gente. E aí vem uma mistura de sentimentos, né? Porque são assuntos assim, a gente tem tanta coisa que a gente pode compartilhar, que por exemplo, esse lance que a Rô falou do você, ao mesmo tempo que você ama, você tem que estar amando o que você faz para que ele cresça e dê certo. Você também não pode se apegar, porque chega um momento que você tem que escolher para ele continuar crescendo. Ainda bem que a gente tem nomes de pessoas competentes que a gente acredita que tem todo o jeitão que a gente precisa. E também tem os sentimentos que aí a gente quer compartilhar sobre o voltar
né, Magda? Mesmo sendo um projeto diferente, não deixa de ser um voltar. Sim, né? E na verdade, antes de voltar tem o sair, né? Há 3 anos atrás eu saí e também foi dolorido, assim, né? Porque esse espaço de pertencimento existe, né? Eu fiquei 10 anos na Lancaster. Então, realmente foi uma ruptura brusca e difícil, enfim, né? Sentimentalmente, assim. Acho que mesmo esse tempo que você ficou fora, toda vez que a gente conversava sobre Lancaster, Sim, você perguntava perguntava, e ainda falava, nosso, sempre sendo pertencente aos projetos, ao espaço. Porque a gente na Lancaster... Você saiu, mas a Lancaster não saiu de você. Sim, a Lancaster não saiu de mim. E daí ainda na primeira reunião ali, eu também falava, nossa, daí Sim. Mas, bom, eu saí em um momento, né? Fui viver minha vida, enfim. Fui ser mãe, fui ser filha. E daí, no meio veio uma pandemia, né? E eu não participei do furdúncio da pandemia. Aqui dentro, isso, né? como vocês participaram, né? E até andando na fábrica eu perguntei, pois pesado, né? Mas... com essa volta da vida, mais ou menos, né? Como a gente está voltando, existem muitas mudanças que precisam ser feitas, né? E é isso que a Lancaster começou a fazer. E uma delas foi realmente tirar a Avro daqui de dentro, senão ela iria acabar morrendo, porque a gente tem que entender que a Avro ela é uma startup, né? Então, ela, sendo comparadas a uma startup, super ok. Mas se ela é comparada a uma indústria de 40 anos, ela cresce e anda sozinha ou o resto esmaga ela, né? O dia a dia esmaga ela. E assim, sobre a flexibilidade, dinamismo, assim, tipo, quando a gente começou a falar, poxa, a Avro vai ter que sair, o que a gente faz agora? Vocês quase morreram. Quase morremos, principalmente a Rô, né? Eu entrei, o projeto já existia há 1 ano, a Rô tá desde o zero. Faz 1 ano que tu entrou? Já passou de 1 ano que eu voltei. Foi em junho do ano passado. 1 ano e um tiquico agora. E eu falei que no dia que tu me ligou foi exatamente 3 anos que eu saí da Lancaster. Tinha feito 3 anos, nossa, né? exatamente bizarro. 3 anos. É bizarro. Mas assim, o que eu ia dizer da flexibilização, de você ser uma pessoa dinâmica. A gente pensou na Mag porque era uma pessoa assim que ia tampar todas as frentes, né? E assim, ela conhece todo o sistema da Lancaster, ela conhece sobre artes, ela conhece o que tem que atender de cliente, ela já conhece o sistema, ela conhece as pessoas. Fala muito bem na frente das Esse vai aprender também. E ela conhecia já todo o sistema, conhecia tudo. Era simplesmente só a adaptação, né? Se adaptar a algumas particularidades que tinham na Avro. Então, assim, quando você o brusco que é entender do processo. Ela saberia, porque quando a gente pensa na Avro, são clientes que estão iniciando. E muitas vezes não conhecem nada do processo. Tem clientes que conhecem zero, precisa de uma ajuda, um auxílio do toda luva de trabalho. Que conhece, são clientes, né, que precisam de um suporte total. Então tinha que ser uma pessoa que realmente conhecesse tudo e conseguisse mexer na arte se precisa. Enfim, tinha que ser flexibilização total. E a Mag é uma pessoa que, tipo, putz, tá pronta, a gente não tem... Mal tem que ensinar, é só mostrar, ó, aperta aqui e ali, tá pronto. Só vai, Eu né? acho legal também esse tema, é uma coisa que eu sempre friso também, e quando a gente começa a conversar com outras pessoas, até fora, outros estados, a gente sempre fala que o têxtil é muito pequeno, o grupo do têxtil, porque... volta e meia tu encontra alguém que tu já trabalhou em algum momento da tua vida. Então, assim, esse relacionamento de sair bem dos lugares, de ser reconhecido pelas pessoas pelo trabalho que fez, ou, né? O seu nome, né? O rastro que deixou o seu nome. Então, quando tanto a Candice trabalhou anos com a Magda, eu trabalhei também, eu acho que uns 5 anos, né, Mag? Que tu ficou no desenvolvimento.
Não lembro também. É porque quando você entrou, a gente foi pra home, né? Mas aí, mesmo assim a gente a gente continuou. a gente tinha contato constante, você passava os trabalhos pra gente, mas assim, o físico a gente não estava juntos, não estava né? tão perto. Tão Depois, próximo. quando eu voltei, fui pro comercial, então... Então, assim, essa importância de a gente conhecer as pessoas e principalmente o profissional das pessoas, que quando vem essa mudança e essa sinuca que a gente fica, porque foi realmente uma sinuca, tipo, a gente foi colocado em prova e tipo, o que vocês vão fazer agora? Eu lembro que eu estava voltando de viagem, né, Candice? Um dia, assim, voltei, vim trabalhar, tava meio azeda ainda na viagem. Daí foi passado isso pra gente, assim, e a gente tinha que tomar uma decisão muito rápida. Daí eu falei pra Candice, vamos tomar um café, porque eu não conseguia nem ficar aqui, né? Tipo, eu precisava sair e pensar numa solução, porque pra mim a Avro é super importante, porque foi um projeto muito bom e tudo que a gente construiu até aqui, né? Então eu sabia que isso precisava continuar, só que eu sabia que eu não ia ser mais essa pessoa que ia continuar. Porque eu já tinha outros projetos em andamento aqui dentro da Lancaster, que era paralelo, só que o paralelo começa a virar o principal e o que era o principal começa a virar paralelo. Então começou a afetar o rendimento da Avro também. Então a gente teve que tomar essa decisão. E quando a Candice trouxe o nome da Magda, foi assim, é isso. A solução foi... A gente nem foi com muita escolha, né? A gente foi tipo assim, a gente tem a pessoa. Pronto. E como a gente sabe que a história que a Maggie construiu dentro da Lancaster com a diretoria, a gente também sabia que ali ia ser só encaixar, né? Então, realmente... Tipo, eu tenho vídeos aqui já que ou stories, enfim, que eu sempre comento sobre o que você quer deixar de legado com o teu nome, né? Quando falarem o seu nome... O que tem que vir na mente da pessoa quando falarem o seu nome. E até assim, um dia a gente estava conversando sobre esqueci o nome, concorrentes, né? Tipo, porque o mundo têxtil, assim, o têxtil sempre foi muito fechado. Ele sempre teve assim, eu não vou falar que eu faço... Os meus segredos industriais. Segredos industriais. Tipo, eu não vou falar que eu faço os meus desenhos com a Candice, porque senão o fulano vai lá e faz os desenhos da Candice e vai ter igual o meu. Só que isso aos poucos vem se quebrando, né? Graças a Deus, né? O ser humano tá evoluindo. Pelo menos no nosso meio a gente consegue encontrar empresas cada vez mais parceiras e colaborativas. E né? a gente vem participando também de projetos mais colaborativos. E isso é muito legal, porque até às vezes nos concorrentes, quando a gente troca ideia, muitos dos nossos concorrentes de estamparia digital também já vieram elogiar a gente do nosso projeto da Avro. Então isso que é legal, porque eles reconhecem o nosso trabalho e você não está fazendo o nome só dentro de uma empresa, você está fazendo teu nome no mercado. Então tu começa a ser reconhecido por outras empresas, por outros meios. Às vezes nem é no meio que tu trabalha, é outro... E foi muito engraçado, né, Meg? Você voltando, tipo, lembra escuta uma voz ali, às vezes tá num atendimento aqui, a Magda, eu reconheço essa voz, né? E já lembra do cliente, já lembra do que era, que atendeu de tudo quanto que é jeito, né? Tanto no desenvolvimento antes, ou no comercial, né? Mas foi bem engraçado que quando, na verdade, a Candice já me convidou para voltar para Lancaster algumas 500 vezes, né? E eu sempre falava, não, Candice, não. E dessa vez eu falei, tá bom. É que não fazia tanto sentido, não né? Fazia sentido. Eu acho que tudo é um momento, assim. Eu sou uma pessoa assim, tipo, quando eu conheço o trabalho de... Claro, né? Somos todas aqui amigas de verdade. Mas eu tenho um sério problema, assim, que geralmente eu sou amigas de pessoas que trabalham bem. Né? Trabalham comigo. E que trabalham comigo e que aí eu já me apego no jeito da pessoa. E você vai conhecendo pessoas ao longo, assim, da nossa jornada profissional e tem nomes que você grava, tem pessoas que você grava e você fala, cara, essa pessoa, se eu precisar disso, é essa, se eu precisar disso, é essa. Assim, a gente tem hoje um designer grande parceiro nosso, que é o Ângelo, né? E ele é uma pessoa que eu seguia o estúdio dele. Eu até falei que ele via os nossos vídeos. Ele viu os nossos vídeos e um dia ele veio conversar comigo.
Eu lembro que a gente conversou por direct ali no Insta, um assunto aleatório. Eu falei algo que pra ele bateu na hora, a gente já criou uma amizade ali. Eu adoro o trabalho dele, sempre fui fã. E anos depois, com um novo projeto que eu tô aqui encabeçando a parte dos desenvolvimentos em termos das artes, né? Que eu cuido da parte das artes. Veio a calhar, mostrei pra Rô também amou, e ele é uma pessoa extremamente flexível, E fácil ágil, de lidar. fácil de trabalhar. Então, tipo, o cara tem talento, é flexível, entende a dinâmica da indústria. Engraçado que ele veio conversar, isso é networking. E ele veio bater um papo, e, enfim. Então, quantos estúdios incríveis também a gente vai conhecendo, mas eles acabam passando. Se você faz alguma coisa, se você gera um movimento que de alguma maneira você marca o outro profissional, marca em termos de criar uma conexão. No nosso caso, a gente conversou sobre outros assuntos, eu vi que além de talentoso, ele era uma pessoa muito legal. E depois de ser uma pessoa muito legal, a gente fez testes juntos e o trabalho era muito bom também. Então empilha um monte de coisas que você fala, poxa, esse é um parceiro. Depois de alguns anos, então a gente conseguiu ter uma parceria muito sólida com ele, muito bacana. E assim vai acontecendo, né, ao longo assim, da nossa jornada, principalmente quando a gente tem posições de liderança. É muito importante você estar ligada a profissionais, porque assim, a gente sempre fala, o têxtil é um campo fértil, muito fértil, mas é fértil para quem consegue entrar no jogo. E como é que você entra no jogo? Você sendo muito bom naquilo que você faz, muito dedicado. Quer dizer que eu tenho que saber tudo? Não, muito bom. Não, muito dedicado. É muito dedicado, mas tipo... não existe dom, né? Se você eu falei muito bom. Bom, você tem que treinar para ser bom, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que correr atrás. E quantas habilidades a gente não teve que desenvolver ao longo dessa jornada para conseguir encontrar... Você... Isso tudo é habilidade, né? Então, tipo, treino, né? É treino, então tipo... Desenho, você estava no desenvolvimento, aí você sempre teve um desenho mais técnico, mas você desenhava. Sempre ficava mais para arte de finalização, né? Do controle, né? Do controle. Aí saiu dessa parte de desenvolvimento ali de arte, que quando a gente se conheceu, você era arte finalista? Era arte finalista. A gente se conheceu na Quadratex 100 mil anos atrás, né? Eu sou uma senhora, ela não, eu sou uma senhora. 15 anos atrás. Pinto o cabelo para ser uma senhora. E a Mag era arte finalista. Depois a Mag primeiro veio para Lancaster. Depois a gente fez uns... É a segunda vez que eu volto. É a segunda vez que ela volta para Lancaster. Ou se a gente olhar para o outro lado, que incrível, né? Você ter uma história no lugar onde você, né? Quando literalmente as portas abertas. Isso, né? quando a Isso André que é me legal. chamou, eu fiquei pensando, então quer dizer que todos os anos que eu trabalhei fizeram uma história. Valeram a pena, E né? como é legal quando você sai, e geralmente tem essa, quando você sai de bem, que a gente fala, bem, né? Que as pessoas falam, as portas sempre estarão abertas. E é isso, né? Verdade, as portas ficaram abertas realmente para vocês, porque na primeira oportunidade de vocês voltarem, que foi uma coisa que fez sentido também, tanto na volta da Cante, né? quanto na volta da Mag. Fez sentido para vocês, fazia sentido pro momento da empresa, e as portas ficaram abertas. E você vê, né, que incrível, tipo, teve essa jornada que a gente, né, a Mag então foi arte finalista, depois ela veio para Lancaster como ainda, né, designer, depois partiu para uma parte mais, que é praticamente o que a Rô faz hoje, de controle, de gerenciamento, atendimento a cliente, muito atendimento a cliente. Depois designer de novo, olha só, é verdade, os altos voltei pra designer. Depois vou designer de novo, depois nada a ver comercial. Aí o comercial foi o mais louco, que era o mais fora de tudo, que apesar tinha agora o atendimento vai ser o mais louco, né? Na época, né, que tipo, tinha atendimento a cliente, mas não era essa parte chapa quente e pesada, que é o comercial mesmo, né? Que você lida ali com os problemas e dia a dia do cliente. Era de criação, né? Era um atendimento, tem seus problemas, mas é mais gostoso, digamos assim. Mais fácil de lidar. Ou é o nosso mundo, né? Não sei, era o que a gente estava acostumado. Quem né, trabalha no comercial deve achar isso uma loucura.
Aí chegou no link que, tipo, quando nós saímos da liderança, né? Que eu era a liderança dos designers, a Mag tinha essa pegada de cuidar da coordenação, né? Gestão. E nós viramos designer. A Rô passava trabalho pra nós. Sim. Né? Então, assim, ó... né? Aí, eu ainda não era líder, você né? ainda não era líder, exatamente, mas era a nossa ponte aqui. E aí nós continuamos com uma conexão muito boa de trabalho. Na época que meu irmão trabalhou, porque meu irmão também trabalhou aqui, que meu irmão trabalhou aqui, ele sempre se deu extremamente bem contigo, né? E assim, o meu irmão, ele é um caso à parte, né? Porque meu irmão, ele tem um autismo, ele é uma pessoa assim, ele é um gênio e ele tem autismo ao mesmo tempo, e isso torna ele uma pessoa assim de... Antissocial não. Ele é mais fechado, ele é mais difícil. Hoje ele tá bem diferente, né? Porque ele tem N outros... mas assim, com a Maga ele sempre conseguiu ter uma conexão muito grande. E com a Rô, ele também conseguiu ter uma conexão muito boa. Então, assim, ele sempre falava... Eu lembro que o Toshi também, quando trabalhou com a gente vai citando novos designers, ele falava, a minha conexão com a Rô é ótima, porque a Rô é muito boa nessa parte da gestão. Então, assim, se eu sou o designer... Sou colhedora, né, gente? Colhedora, mas não só isso, porque eu sou uma aquariana e tenho coração, gente. Aí a Rô fala um pouquinho da trajetória dessa flexibilização ali de posições, mas a Rô, ela é muito boa para passar o que tem que passar pro designer, né? Porque o designer, se você começa a passar demais, você também atrapalha. Sim. Então você tem que saber o que passar, o que é importante para esse designer saber. Ou como um arte finalista, ou como uma criação, o que é importante passar. Eu já tive nesse lugar de eu passar também. Olha só como você tem que ser flexível nessa vida. Eu já tive a posição de... Será que eu tive? Tive também, né? Teve também, porque você tanto recebia como depois tinha que passar. Então, assim, porque nós nunca tivemos essa amarra de cargo. É sempre assim, o que precisa ser feito? O que eu tenho que fazer para esse projeto, nesse momento, dar certo? Se nesse momento eu tenho que ser designer, eu vou ser designer. Se nesse momento eu tenho que viajar e atender cliente, então eu viajo e atendo cliente. O que eu tenho que fazer para isso aqui, no todo, dar certo? E a Rô sempre foi muito boa com a gente nessa parte, quando ela não estava na liderança, mas ela era responsável de briefar, não de briefar, mas de passar os briefings, né? Eu não sei se você também fazia essa parte. Do Você preview, também... lembra que eu fazia o Exatamente, que é a coleção da Lancaster, né? E aí, agora fala um tiquinho de você, Rupert, só pra vocês entenderem que, tipo, não tem assunto, né, cara? Olha, fala pra cacete. Elas, nós vamos falar o quê? Eu falei, gente, tem tanta coisa pra gente falar. O problema é conseguir parar, sentar todo mundo pra falar. Mas a hora que começa, não cabe nunca mais. Falai-vos, Rô. Então, porque a Rô também, né? Eu comecei no mundo da moda, quando eu comecei a fazer faculdade, enfim... Comecei na parte de desenvolvimento de produto na confecção. E eu odiei. Tudo menos isso. E eu falei, não é isso que eu quero. E agora? Eu já estava fazendo faculdade e, tipo, trabalhando na área, mas eu não conseguia me encontrar, não era gostoso, não era o que eu queria fazer. Trabalhei em PCP programando malha, trabalhei fazendo insumo de peça, trabalhei fazendo ficha técnica, trabalhei fazendo como estilo também. Mas não gostava, odiava, na verdade. Tipo, não dava liga. Não. Aí surgiu a oportunidade de sair uma vaga numa empresa pequenininha, mas nada. A empresa era, tipo, muito pequena, pra designer. Mas é aí que a gente aprende mais, né? E daí eu fui fazer a entrevista. Eu lembro que, meu Deus, aquela entrevista eu pensava, gente, eu fui de bis, de uma cidade pra outra, na chuva, cheguei toda molhada na entrevista. Mas eu cheguei. Com a calça jeans molhada até. Vem cá, bem, vou te contratar por dó. Cheguei lá, a menina Marcela ainda é minha amiga. Ela falou, eu cheguei lá Vocês e falei se conheceram lá? Se conhecemos lá e a gente continua sendo amigas, tanto a Marcela quanto a Luísa, que foram as que me introduziram no mundo da estamparia. Eu cheguei lá, ela me atendeu, tipo, a minha entrevista era, sei lá, 6 horas, eu cheguei, tipo, 6:05 toda molhada. Toda acabada. Mas tudo bem, ela me atendeu e daí ela pediu o que eu tinha de experiência. Eu falei 0 menos negativo. Nessa área? Eu não sabia fazer nada, mexia no Corel na época só pra fazer ficha técnica, então noção de desenho eu não tinha nada.
E ela me contratou mesmo assim. Você ganhou pra essa mulher, aí vim de lá até que ela quer muito trabalhar, tem que muito ser. aprender. E eu lembro que na época ainda o salário era o dobro do que eu ganhava na empresa que eu estava trabalhando. Porque, né, era outra função. Era outra função, enfim. Aí comecei a ser designer lá com elas, elas trabalhavam com o Corel. E lá a gente tinha também uma troca muito grande. Elas me ensinaram muita coisa na parte de separação de cor. Isso de quadro, né? De estampa localizada, não era rotativa. Depois eu fui para outra empresa que era masculino também, para ser designer. E lá eu aprendi tudo no Photoshop praticamente, com outro amigo meu, que é meu amigo até hoje. Então, a gente vai criando a gente vai juntando pessoas. Então, assim, todos os meus amigos designers continuam sendo meus amigos até hoje. E designers? E designers. Continuam sendo amigos e designers. E, enfim, e daí a gente... Depois eu cheguei numa era do design, porque eu também não era uma artista, eu era técnica, mas eu era técnica. tipo do digital, montagem e tal, não era artista de manual. Então chegou uma época que eu tipo cheguei no meu limite de design, tipo assim, cara, não é isso aqui que eu quero fazer pra vida toda. Por mais que eu gostasse de trabalhar com isso, não era... Você tava comparando as funções anteriores. Eu não gosto disso, mas perto do que eu fazia muito melhor. Então, assim, eu gostava de mexer com estamparia, gostava dessa parte, mas sabia que não ia ser uma coisa que eu ia fazer isso pra vida toda. Aí surgiu também, do nada, a vaga aqui na Lancaster. Eu tava fazendo pós-graduação de comunicação, tipo, nada a ver com isso. Por que você foi fazer pós? Pra tentar... Outra área. Tipo, outra coisa que complementasse o que eu já sabia. Então, eu fui pra comunicação. Aí um dia eu cheguei em casa da pós, a Suzete, que também trabalhava aqui com a gente, que era líder aqui, que era líder aqui na época, e ela estudou comigo na faculdade, a gente fez a faculdade juntas, ela me mandou uma mensagem: Rô, tu tá trabalhando em algum lugar? Ela namorou bastante, você sim, namorou? A gente ficou namorando, olha, uns 6 meses ali até dar certo. Porque, enfim, eu trabalhava numa empresa que eu gostava, então, assim, tem aquela, né, eu quero parte, mudar, mas, né? E também era reconhecida na empresa que eu trabalhava, porque eles também gostavam muito do meu trabalho, até hoje também ainda sempre falam comigo, o meu ex-chefe sempre fala comigo. E daí ela veio e, né, fez a proposta e eu vim. Vim para parar de ser designer, vim para começar a fazer outra parte, atendimento, então mudou tudo. E ali a gente vai se encontrando. Então, tipo, eu sempre fui muito... né? Porque aí você não tinha... Você não era do mundo do rotativo, do contínuo. Não. Eu era do quadro. E só que é engraçado que eu era do quadro, mas eu sempre quis, tanto na outra empresa, eu que fazia os desenhos de rapport. Só eu fazia, porque ninguém gostava de fazer e eu adorava. Vai saber, né? Aí... Mas os dois mundos são parecidos. São parecidos, você são precisa diferentes, mas de alguns conhecimentos a mais. Mas assim, eu lembro que a gente era em 4 designers, e dos 4 só eu gostava de fazer. Então sempre quando tinha algum desenho que era rotativo, eles passavam pra mim. Já tipo, cada um falava, daí a gente ganhava fichas. Todo dia de manhã nosso estilista lá vinha com as fichas de desenho pra gente desenhar. Aí eles olhavam, se tinha um rotativo, eles vinham e trocavam com o meu. Então eu ficava mais com o rotativo. E os outros ficavam com o localizado. E não era também um mundo tão assustador quando você chegou, porque você já tinha uma base no desenho, uma base em separação, um pé coloração no e tal. Tudo. Aí eu só precisava aprender a parte técnica, que, né, do que era feito, como que funcionava. Os processos. E isso sempre foi muito importante, porque pra você aprender isso, você tem que ser o quê? Curiosa, né? E tem que querer sair da parte do setor de desenvolvimento e ir pro parte fabril, né? Da cadeirinha, da mesa e ir lá, ficar lá na mesa de amostra. E se alguém fala que não dá, fala por que não dá? Por quê? Porque às vezes a pessoa, né, o técnico, enfim, fala que não dá, mas é porque ele às vezes tá ali no dia a dia, ele não consegue pensar de uma forma diferente. Ele aprendeu assim e só tá replicando. Isso, ele nunca perguntou o porquê. Sem julgamento, existem tipos de profissionais. Existem os profissionais que vão executando da melhor maneira possível aquilo que aprenderam, só que sem nunca se questionar por quê. Né? E tem os profissionais que geralmente tá
é o que acontece, os profissionais que acabam indo além ou saindo daquela função, indo para outra, os curiosos que perguntam por quê, o que quer entender e quer fazer diferente. É importante lá discutir sobre isso porque, né, com a nossa experiência, com a experiência deles, chega um E nesse processo de curiosidade, de que eu tinha que aprender a uma coisa totalmente nova e muito técnica e com muitas variáveis, né, que o cilindro tem, que veio a minha aproximação com o Everson, que é o nosso hoje é o nosso líder da estamparia, mas na época que eu entrei ele era o líder da mesa de amostra, então a gente trabalhou muito forte, não foi fácil no início, né, Everson? Não foi fácil no início porque é uma nova relação, então assim, era uma pessoa estranha, nova, que não entendia nada do processo, questionando o que ele sabia fazer, então assim, era um desconforto para ele no início para tratar comigo algumas coisas, só que ele foi entendendo que eu não estava fazendo isso por maldade, eu só queria porque eu queria aprender e entender sobre os processos, e ele foi entendendo isso e foi melhorando o profissional dele, então assim, ele foi se abrindo mais, foi trazendo novas propostas para mim, e assim a gente foi construindo uma relação aqui dentro. Então, acho que isso também é legal. Como que as coisas, as ligações vão se formando, né? E esse seu interesse, os projetos que você foi encabeçando, fez com que, na oportunidade, quando surgiu uma oportunidade, a Rô assumiu a liderança do desenvolvimento. E aí, quando ela assume um projeto para mudar tudo aqui dentro, ela tinha as conexões e sabia das pessoas que podiam ajudar ela num novo projeto, né? E aí as peças vão se encaixando e em um momento que hoje não faz sentido para mim, amanhã faz, num momento não fazia, hoje faz, tanto é que quando a gente conversou, eu falei assim, o quê? Vocês vão fazer algo assim? Isso eu quero, isso faz sentido, se é esse novo, e se esse novo parece com isso, faz sentido. E outra coisa legal de falar, que a gente sempre fala e a gente se gaba muito por isso, é da equipe que a gente tem aqui dentro, né? Porque a nossa equipe hoje é como a Candice falou, se eu preciso fazer isso para isso acontecer, não importa o que eu seja, são a mesma eu vou fazer. Então, assim, a gente tem hoje aqui, a gente tá em 6 aqui, né? Internos, né? É 6? Ela foi contar? Eu não vou conseguir contar daqui, eu só conto Júlia, assim. Milena, Thaís. Sim, são 6, Débora. gente. Eu comprei 8 chocolates. 8. Tá. Então, a gente é em 6 aqui, né? 6 meninas, mulheres, gatas garotas. E agora 7 com a Magda. E... quando você quiser, né? É porque a Magda tem a possibilidade de flexibilidade. Tipo, quer estar aqui, tá aqui. Quer estar em outro lugar, tá em outro lugar. Então Então, as meninas aqui também trabalham na mesma... na mesma frequência que a gente. Então, assim, cada uma tem sua função e suas responsabilidades, mas se precisa mudar, precisa fazer outra coisa, não tem tempo ruim. A gente muda, fecha, vai fechar caixa, vai cortar tecido, vai montar cartela, a gente faz acontecer. Como eu sempre brinco, já falamos milhões de vezes, né? Tem a Debbie, que é designer ali junto comigo, mas ela também é todo o controle, porque ela domina as planilhas e ela já começa a planilhar tudo. Eu falo, o quê? Eu não quero nem saber disso. Eu só grito pra Debbie, eu falo, Debbie, eu precisava disso. Ela, calma lá. E ela já faz a magia acontecer, porque ela é muito boa nessa parte ali de exatas também. Então, assim, é muito legal. E você se aproveita? Eu me aproveito disso, porque eu vim neste mundo para fazer só coisas legais. Eu achei interessante, quando o André me chamou, ele falou que não tinha tempo de ensinar, né? E isso é muito legal, assim, porque quando você tem a oportunidade de aprender, você tem que aprender. Porque assim, muitas vezes você consegue entrar numa empresa onde ela vai poder te ensinar. Só que a maioria das oportunidades acontecem quando é assim. Tipo, eu preciso resolver. Eu não preciso ensinar, eu preciso resolver. Então, se você, neste momento, você não está ainda atuante no mercado, você tem que ir entendendo tudo que você já tem de capacitação, né? Tipo, às vezes a Rô tem conhecimento na parte de costura, na parte de modelagem, foi super útil
para os projetos da Avro, né, para entender o que pode acontecer, entre outras coisas que vão acontecendo aqui dentro da Lancaster também. Todos os meus conhecimentos também, tipo, você vai somando, a Mag também. Então, assim, o que você tem aí de capital aí dentro de você, que você pode pôr em jogo. E quando você entrar numa empresa, mesmo que não seja, se é claro, essa seja a sua vontade, né? Estar dentro de uma empresa. Tem que querer também. Tem que querer. Se você estando lá, entender tudo que acontece ao redor. Não é que você tem que dominar todos os processos, você tem que entender. E quando puder aprender, aprender. E mesmo que você não queira trabalhar numa empresa, que você queira ser um freelancer, um designer freelancer, ou enfim, montar o seu próprio negócio, entender e conhecer um pouco do processo facilita então também, né? todos os... não vai eliminar todos, mas vai reduzir muitos erros que podem te prejudicar bastante, tanto profissionalmente, quando você é um designer que você está falando do seu nome. Então, se você não tem toda a técnica e o conhecimento que precisa ter para uma indústria, né? No caso, sem algumas particularidades, você pode ir trabalhando, fazendo trabalhos que não vão dando certo e acaba que o nome fica desvalorizado. Sim. Então você não consegue cobrar o que realmente você precisaria de cobrar, né? Porque a gente sabe que a gente hoje em dia é desvalorizado, né? Existem várias situações, né? Existem os nichos de mercado. Só que dependendo do nicho de mercado, você só consegue se posicionar nele se você teve uma construção ao longo aí de um tempo. É como eu falo assim, se você está começando, você tem que entender a escadinha. Então eu não julgo se você está começando com um valor mais acessível, só que você, para conseguir subir esse seu valor agregado na sua arte, porque quem diz o quanto sua arte vale é você, mas você só cobra se o mercado pagar. Ele vê esse valor em você, ele vê que sua arte tem esse valor, o porquê que ele vai pagar, ele sabe, você tem que conquistar essa jornada. E esse valor na sua jornada, né? E também tem o designer que vai construir um valor não em uma arte única, mas sim ele entende que para mim é melhor eu construir aqui, tipo, fazer várias artes mais simples, mas eu ganho no volume de artes, né? Geralmente acontece com a indústria, né? Então, tem empresa para tudo, só que é como a Rô disse, se você não cuidar com carinho do seu nome, do que você está fazendo, de como você está entregando o seu trabalho, pode ser que você fique num lugar que você não consegue mais sair dali, mesmo querendo. Né? Então, assim, conhecer o processo é muito importante. Uma vez, quando eu estava no início da minha carreira profissional, que já se fazem alguns anos, não vou falar quantos para vocês não descobrirem. Ela é daquelas que esconde. A idade. Não é mais o que eu e a Candice. Não, mas tá perto. Enfim, esqueci o que eu ia falar. Um caos. Um caos. Que uma vez uma pessoa me falou, eu não lembro nem quem era a pessoa, mas eu lembro que ela me falou isso, que o profissional precisa ser uma esponjinha no começo. Então, assim, eu só descobri que eu não gostava de trabalhar com o que eu não gostava de trabalhar porque eu trabalhei. Então, é que nem quando a mãe fala que só pode dizer que tu não gosta se tu experimentar. Então, assim, então é a mesma coisa profissionalmente. Então, eu descobri que eu não gostava apesar de fazer moda, porque eu gostava da área de moda, eu descobri que eu não gostava de produzir. Do dia a dia da moda. Da confecção, de coleção, essa parte ali de produzir as coisas, enfim. E gostava da parte de arte, de estampa, essa parte sempre me encantou mais. Então eu comecei a me direcionar para esse lugar. Então eu comecei a fazer cursos que falavam sobre isso, que iam me direcionando. Assim como quando eu entrei aqui na Lancaster, por mais que eu entrei numa posição de analista, eu sempre me posicionei para chegar onde eu queria chegar, que foi o que aconteceu. Então eu fui sempre direcionando os meus esforços e os meus objetivos. Então, que bonito isso, Roberta, eu nunca pensei nisso. Na época que a Su era líder aqui, então ela sempre falava, Rô, tu é meu braço direito aqui. Mas eu me posicionava como isso, então eu sempre falava,
Se ela falava assim, eu preciso que faça alguma coisa. Eu preciso, não sei... Era tudo eu. Então, aos poucos, eu fui me dispondo pra ela e aos poucos isso virou natural que ela já delegava. Já ia pra mim. Então, quando ela saiu, que também ela foi exercer a função de mãe em tempo integral. E quando ela saiu, ela deixou o cargo dela aberto justamente para mim assumir com esse intuito. Então, eu acho que a gente vai se posicionando e é o que eu sempre falo para as minhas meninas aqui, né, para as meninas, é justamente isso. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir se posicionando para chegar nesse lugar. Não é... Ninguém vai te ver e vai falar assim, olha, Mag, você vai ser isso. E se você não mostrar que você tem o potencial, né, pra isso. Então, assim, a curiosidade. A nossa a curiosidade. A curiosidade a nossa jornada é um tiquinho diferente, né? Porque, mas... A nossa é um pouquinho mais parecida. Mas também é. Um pouco mais, tipo, é porque você sempre quis, né? Sempre se posicionou e trabalhou pela liderança. No meu caso, eu sempre fui encrenqueira ao ponto de aparecer e ir pra liderança, mas eu nunca quis a liderança. Eu sempre fui a fazedora. E ela sempre foi a fazedora. Então, assim, existem meios de você chegar num lugar, só que todos eles você tem que mostrar competências. Isso. Independente do caminho, dedicação. E existe um preço a se pagar, né? Não adianta, estudar muito, né? Sem nada, sem se movimentar, sem se mexer, chegar num lugar. Aí é realmente isso, não cai no teu colo. O que você fez? Qual que é a sua jornada para você chegar num determinado lugar, né? Então, eu nunca tive medo de confusão. Nunca tive medo de confusão. Tive. Mas ao mesmo tempo sempre tava lá, daqui que eu resolvo. É uma postura. E a Rô, não, ela conscientemente foi atrás da confusão. Né? Foi atrás, eu quero essa... Eu gosto confusão, tu diz... confusão, tipo, assumir projetos, literalmente a briguenta. A questionadora. Tem que melhorar pra não ser, né? Mas esse eu sou o meio termo, um pouco questionadora, um pouco fazedora. Mas existe um... Ai... Enfim, não vou lembrar aqui, porque, enfim, péssimo. Mas... Ditado chinês. Ditado chinês. Não sei, enfim, mas diz que você é o resultado da média de 5 pessoas. Não, resultado de várias pequenas ações. Sim. Então, a gente... que bonito isso. Que bonito, né? A gente quer algo grandioso e, na verdade, a gente é o resultado de todo dia fazer a mesma coisa. Um pouquinho, né? O que você faz todo dia que vai te colocar no lugar. Lembra, bonito? A gente faz um vídeo só sobre essa frase. Eu coloco na descrição dos comentários. Não, vou botar no Instagram da Avro. Acompanha isso. Mas é que agora a Mag vai ter que desenvolver seu lado de vídeos, social media e de mostrar a cara que não é fácil. Eu já comentei várias vezes, é muito difícil esse lugar também, né? Não é natural. Não é natural. Para algumas pessoas são, mas pelo menos para mim não foi nada natural. Inclusive, o começo desse vídeo foi extremamente difícil. Porque eu estava há um bom tempo sem fazer. Eu falei, meninas, quando eu tô fazendo sozinho é mais fácil para mim. E hoje eu meio que... por onde começar? Porque realmente é algo que eu tive que aprender, desenvolver. Falei assim, não, mas de um jeito ou de outro a gente dá quando a gente começou a fazer lá na Lancaster, lembra? Nós duas paridas. Não, lá na tua casa, os primeiros. Daí eu falei, só ir pros primeiros vídeos, vocês vão ver. Eu tô fazendo o que aqui, cara? Eu falei, mas com outra pessoa mais fácil. Porque não é... Ficou nada fácil. Saiu da sua zona de conforto, já muda. Só que é essa parada toda, é a soma de tudo que você vai fazendo aos pouquinhos, essas pequenos conhecimentos e das pessoas que entram na tua vida e o que você consegue tirar de aprendizado com elas. Tanto pro bom quanto pro ruim, né? É tipo um cara que, enfim... Mais uma pessoa que ela não lembra o nome. É porque, enfim, estou estudando as neurociências. Daí é um cara que fala sobre... Não, é uma pesquisadora que pesquisou atletas olímpicos. E daí, se você for fazer um filme de um atleta olímpico, é uma vida chata. Tipo, você dorme cedo, come direito, toma água... Treina muito. É uma vida chata. Uma rotina. Sim, mas é tipo 3 anos para diminuir 1 segundo. Entende? Então... É uma jornada longa? É uma jornada longa. Daí... Enfim. Eu gosto sempre de quando alguém
me chama, direct alguma coisa e tá iniciando a jornada, eu gosto muitas vezes de falar, tipo, cara, calma, não se compara ao meu trabalho, aonde é que eu tô, eu tô aqui hoje, né? Depois de mais de 20 bolinhas, num caminho, numa jornada, buscando me encontrar, muito mais do que o meu espaço, a entender quem é a Candice nesse mundão. No meu caso foi muito mais o que eu tenho para dar, o que me faz feliz, o que me move, e essa soma de maluquice e perguntas e confusões é o que é a gente hoje, mas é uma jornada. Né? E o engraçado é que a jornada é que nem a Maggie falou ali do atleta, né? É uma jornada que é demorada pra tu chegar num ponto, mas eu vejo, assim, em 2 anos, o quanto mudou tudo na minha vida. Tipo, as é que de repente faz boom, né? As coisas começaram assim, foi um nível... Quando viu, tava lá, sabe? Demorou muito pra mim chegar até esse ponto. E quando eu cheguei, tipo, foi... Bum! É que depois que a roda gira... É muito rápido. Eu sempre falo assim, galera, ó, vai ser difícil vai ser demorado você entrar no mercado. Pode ser, tem gente que já dá sorte de rápido. Eu fui naquela que tô te pagando pra tu aprender. Igual a Roberta. Eu fui com sorte, né? Marcela, obrigada. Mas é que... Eu acho que não mas é que uma assim... época que não tinha profissionais. Mas aqui no Sul existe isso. O polo deixa as oportunidades. Aqui a gente precisa de profissionais. É diferente de eu contar a minha história. Ainda precisa de bons profissionais. A gente continua a busca. Agora, a minha jornada num lugar que era escasso é outra história. Então, a minha jornada é diferente. Por melhor que eu fosse, cadê o buraco para me enfiar? Por mais que eu quisesse, onde é que eu me enfio? Não tinha quem ensinasse, mas quando eu caí aqui... Nem por dó, né? Nem por dó. Nem por dó. Tu chegou aqui, quantos anos? 20 e poucos. A Candice falava, meu Deus, se eu tivesse aqui com 18... 18 anos, gente, eu com 18 anos eu nadar, nossa, sangue no olho. Mas é bem isso que a Rô falou. Depois que a roda gira, você entende o jogo... Os negócios vão acontecendo. Mas, claro, você não pode estar dormindo. Você está ali dormindo, esperando as pessoas virem trazer para você. Você inicia e encerra no mesmo lugar. Tem problema isso? Não tem. Nós precisamos dos profissionais que iniciam e encerram no mesmo lugar. Tem profissional para tudo, assim. É muito mais o que você busca, né? Como bem isso. Tipo, tem as pessoas que têm a busca por mais. Mesmo de uma maneira inconsciente, você sempre diz que não quer mais, mas tá sempre se mexendo. Pra você tá tudo ótimo sempre, mas você tá sempre se mexendo. É perfil de pessoa. É perfil de pessoa. A Rô, conscientemente, ela vai atrás do giro. E eu, mesmo que eu queira ficar parada, não consigo. Então, tipo, isso é um problema mental? É um problema. Pode ser um problema mental. Cada um do seu jeito, criando o seu movimento. E tudo isso pra falar que, gente, tá muito louco o negócio aqui. Assim, não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. A gente ficou falando 1 hora quase. Sim, mas ainda tem assunto. É que assim, nós estamos realmente no meio de muita transição. A Rô iniciou projetos, eu vim por conta de projetos que já se mudaram, já se moldaram. Magda pegando agora o rolê para continuar um projeto. Rô tá aqui vendo o que vai acontecer de sua vida, porque os projetos estão sendo criados. E eu também nessa. Eu também, né? É que realmente tá tudo muito assim. Muito ligado. Amanhã a gente não sabe. Amanhã a gente faz outro vídeo. Amanhã a gente faz outro vídeo. Falando, gente, mudou tudo. Não é isso. Não era bem assim. Pra vocês entenderem como é o fluxo, a gente sempre dá risada aqui, porque um dia eu sentei com a Júlia e com a Milena e a gente fez todo um cronograma. Agora, ó. Mas assim, ó, lindo na folha. Tá comigo agora o cronograma. Chegou assim uma coisa maravilhosa, tipo, vai ser assim, 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 vai dar tudo certo. Vai. A gente levantou da mesa, veio uma notícia que aquele cronograma foi assim, pro lixo. Então agora nós estamos criando mais uma empresa e vocês dividam as equipes. Então assim, é dia após dia, eu sempre falo aqui pras meninas que a gente vai se moldando, vai se trazendo o fluxo e vai mudando e vai aprendendo. A gente tá começando a atender, foi falado hoje na reunião também que a gente tem sempre de manhã, sobre mudar a cultura dependendo do tipo de cliente que a gente... Do seu tipo de negócio. Então a gente está criando esse novo... Criando não, ele já existia, mas a gente está profissionalizando ele e
culturas novas para atender um novo cliente, né? Porque a cultura diferente para cliente. a cultura que existe para um tipo de cliente não é a mesma cultura que esse novo projeto vai entregar. Então isso precisa ser construído desde a base, desde lá de baixo. Não é a gente, não é o comercial, não é a diretoria, é toda a empresa que tem que se moldar a esse novo cliente. Então isso é um trabalho de formiguinha que a gente vai ter que começar a fazer para que o projeto dê certo. Não adianta a gente aqui no desenvolvimento mudar e fazer um atendimento incrível, sensacional e depois começar a ter ruído nas outras áreas. Tem que ser uma coisa que todas as áreas trabalhem com a mesma cabeça. Então isso está começando agora, né? Novos a gente projetos. veio... Não tem nem como falar, porque a gente literalmente está desenhando para onde é que vai. Isso. E, cara, é muito Até louco. a Tem que árvore, gostar disso. Até Até a árvore que vai se moldar, porque já está entrando coisas novas. Choramos e vamos sempre tentando fazer parte, mesmo não podendo, sendo proibidas, mas nós vamos. E é sempre, Espero assim... que o André não veja esse vídeo. Ele pode ver, ele sabe o problema que ele tem nas mãos. Não, a gente vai ajudar. Ok. Ajudar, colaborar de longe. E é isso. Inspirar. A gente vai só inspirar. Só vai. se inspirar e te inspirar. Ó, Mag, então olha isso aqui, que Olha, legal. que lindo. Tá vendo? É gostar do Vucu Vucu. Você tem que gostar do Vucu Vucu pra estar no Vucu Vucu, senão não tem como. E é muito importante, acho que pega isso, galera, desapego. Aprenda a gostar de desafios sem depois desapegar desapegar deles, deixar eles engraçado crescer. que o designer tem um apego na arte, né? Daí quando vem uma alteração, quase morre no coração. Eu sempre falo, ó, galera, não Desapega. é teu, desapega. Quando você tiver um apego maior, você faz uma arte maravilhosa, filho, põe né? num É pro mundo, quadro né? e vende daquele jeito seu ali, porque senão... Ou lute, trabalhe para ser aquele designer que o cliente... Eu quero algo só seu, único, e ele compra. Porque pode ser existe também, esse lugar existe também, esse existe esse lugar também. Só que você tem que fazer sua jornada para chegar nele. No nosso caso, a parada é mais industrial, não é esse lugar, não. Mas conhecemos quem está lá, então tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo também. Gente, espero que alguma coisa tenha feito sentido para você. Essa é a minha esperança em todos os vídeos. Se alguma coisa fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, ou se só te divertiu, foi um momento gostoso, para mim já tá bom demais. Qualquer coisa, comenta aqui, pergunta para nós. Assim que a gente tiver alguma noção do que a gente está fazendo, a gente compartilha novamente, porque neste exato momento estamos trabalhando, fazendo o nosso melhor, mas assim, ainda criando as nossas novas bases. E é isso. Curte, compartilha, segue lá no Insta, segue a Avro e os nossos novos canais de comunicação, empreendimentos que logo a gente vai estar compartilhando ali na Lancaster, o novo estúdio que a gente está criando também aqui dentro em parceria com a Lancaster. Tem muita coisa por aí. Beijão. Beijos. E até a próxima.